E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais essa análise estratégica. Hoje o nosso foco é total em um tema quentíssimo para o concurso da ALEO, o Poder Legislativo, lá na Constituição do Estado de Rondônia. A gente vai junto entender a estrutura, as competências e, claro, vamos ficar de olho naquelas pegadinhas que a FGV simplesmente adora colocar na prova. Bora começar? E para guiar a gente nessa jornada, estamos usando um material fantástico do professor Dr. Marcelo Lessa. Essa nossa análise é toda baseada no caderno 2 do projeto Alero Turbo, que vai direto ao ponto, título 2 da Constituição Estadual, o Poder Legislativo. E olha, o material é de primeira, viu? Perfeito para uma preparação de alto nível. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que a FGV realmente cobra o poder legislativo na hora da prova? O que é que a gente precisa dominar, saber na ponta da língua para realmente se destacar nesse concurso da ALERO? É exatamente isso que a gente vai responder agora, transformando a teoria em conhecimento prático para arrebentar no dia do exame. Olha só, o nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. A gente começa com o básico do Poder Legislativo, depois encara o famoso dilema da sanção, entende o que é o escudo do deputado, explora os poderes de fiscalização, faz aquela revisão rápida no estilo FGV e, por fim, uma reflexão para fechar. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar no primeiro tópico. Vamos lá, então. Para a gente construir um conhecimento que seja realmente sólido, a gente tem que começar pela base, né? Entendendo o projeto fundamental do Poder Legislativo de Rondônia. Primeira informação, direto ao ponto e que tem que estar na ponta da língua: o número de membros. A Assembleia Legislativa de Rondônia, a nossa ALERO, é formada por 24 deputados estaduais. Guarda bem esse número, porque ele vai ser a base para vários cálculos de quórum que a gente vai ver mais para frente. Cada um desses 24 deputados tem um mandato de 4 anos. E ó, atenção total aqui, porque esse período de 4 anos tem um nome técnico que vive caindo em prova: legislatura. É fundamental não confundir isso com sessão legislativa, que é o período de trabalho de 1 ano. Ou seja, uma legislatura tem 4 sessões legislativas. Anotado? Agora, a gente entra num dos pontos mais cruciais, um dos favoritos da FGV para criar armadilhas, o tal dilema da sanção. Saber direitinho o que a Assembleia faz sozinha e o que precisa da aprovação, da canetada do governador, é o segredo para não cair em pegadinhas clássicas. O que a gente vê aqui é o grande divisor de águas. De um lado estão as matérias que precisam virar lei e, por isso, dependem da sanção do governador. São aqueles temas maiores que impactam o Estado todo: as leis de orçamento, como o PPA, LDO e LOA, a criação de impostos, a organização do funcionalismo. Do outro lado estão as competências privativas, que são as decisões internas da Assembleia. É aqui que ela elege sua mesa diretora, cria suas próprias regras, julga as contas do governador. A lógica é bem clara, né? São atos de organização interna e de fiscalização, que não dependem de outro poder. Entender essa tabela é, sem exagero, fundamental. Beleza. Agora vamos falar de um assunto que serve para proteger a própria função do parlamentar: o escudo do deputado, ou, falando tecnicamente, as imunidades. É super importante entender como elas funcionam para garantir que o Poder Legislativo possa atuar com liberdade. Basicamente, existem 2 tipos de proteção. A primeira é a imunidade material. Isso quer dizer o quê? É a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos. Garante que o deputado possa subir na tribuna e debater livremente por causa do seu mandato, sem o medo de ser processado por isso. E depois, a gente tem a imunidade formal, que protege o parlamentar contra prisões arbitrárias a partir do momento da sua diplomacia. Então aqui está o ponto-chave. Qual é a primeiríssima exceção à regra de que deputados não podem ser presos? Tá aí na tela: flagrante delito de crime inafiançável. Somente, e digo somente, nessa situação específica a prisão é permitida. E mesmo assim, o processo todo tem que ser enviado para a Alero em 24 horas para a própria Assembleia decidir se mantém ou não a prisão. Além de criar leis, uma das funções mais importantes do Legislativo é fiscalizar. Vamos ver agora como a Assembleia usa esse poder para ficar de olho nos outros poderes, garantindo que o dinheiro público seja usado da forma correta. O controle externo de toda a administração pública é uma tarefa da Assembleia Legislativa. Mas ela não faz isso sozinha, não. Ela tem um auxílio fundamental, um parceiro técnico, que é o Tribunal de Contas do Estado, o TCE-Rondo.
É uma verdadeira parceria institucional para fiscalizar as contas, as finanças e o orçamento do Estado. Esse gráfico aqui deixa tudo bem visual e fácil de entender. O TCE é composto por 7 conselheiros no total, certo? Agora repara só na divisão do bolo. 4, ou seja, a maioria, são escolhidos pela Assembleia Legislativa. Os outros 3 são indicados pelo governador, claro, seguindo algumas regras. Isso deixa bem clara a influência equilibrada dos poderes legislativo e executivo na formação desse órgão de controle. Outra ferramenta de fiscalização super poderosa é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. E para uma CPI sair do papel, ela precisa de 3 requisitos indispensáveis. São como os pilares dela. Primeiro, o pedido de 1/3 dos deputados, o que garante o direito da minoria de investigar. Segundo, a investigação tem que ter um fato determinado, um alvo claro. E terceiro, precisa ter um prazo certo para acabar. Sem esses 3 elementos juntos, a CPI nem pode ser criada. Certo? Respirou fundo. Agora vamos acelerar um pouco. Chegou a hora do nosso teste rápido, modo FGV ativado, para a gente ter certeza de que os pontos mais importantes ficaram bem fixos na memória. Bora lá! Primeira pergunta, na lata. Qual é o único cenário possível para a prisão de um deputado estadual que está no exercício do mandato? Exato. Em flagrante delito de crime inafiável. Essa é a única hipótese. Se a resposta veio rápido na sua cabeça, é um excelente sinal, viu? Próxima. Quem é que tem a competência final? Quem bate o martelo no julgamento das contas anuais do governador? Cuidado que essa é uma pegadinha clássica. A resposta correta é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas faz um parecer prévio, uma recomendação super técnica, mas o julgamento político final é sempre dos deputados. E agora, para aprofundar um pouquinho, qual é o quórum de votação que a Assembleia precisa para poder decidir de forma contrária ao parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do governador? Precisa de um quórum qualificadíssimo de 2/3 dos membros. Isso mostra a força que o parecer do TCE tem. Para ir contra ele, é necessária uma maioria bem ampla na Assembleia. Um detalhe técnico que a FGV com certeza adoraria cobrar. Ufa! Chegamos à nossa reflexão final. Depois de passar por tantos detalhes técnicos, é sempre bom dar um passo para trás e pensar um pouco no significado de tudo isso. Como o professor Lessa destaca no material dele, esse provérbio captura perfeitamente a essência do poder legislativo. A Assembleia é a casa do debate, é o lugar onde a multidão de conselheiros, que são os deputados eleitos pelo povo, discute, melhora e aprova os projetos que vão moldar o futuro do nosso Estado. Bom, pessoal, essa análise foi toda produzida com base no conteúdo do projeto Alero Turbo, que tem autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma nos estudos, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde o próximo resumo assim que ele sair do forno. Até a próxima e bons estudos!